Boa tarde para todos, para todas. Eu sou a Cris Gouveia e a gente está começando mais um programa The Alchemist Cast. Eu fiz uma brincadeira aqui hoje de uma montanha de livros, porque o entrevistado é um mini gênio que já leu vários desses livros que estão aqui. E aí eu tive que ler todos eles, né? Brincadeira. Alguns eu li, outros não, mas a gente vai começar de uma maneira diferente. Então, vou colocar os livros para o lado e depois eu vou perguntando para ele sobre os livros. Vamos lá. Então, primeiro eu vou apresentar aqui quem é que eu vou entrevistar. Ele se chama Rafael Pinheiro. Vamos lá. Daqui a pouquinho eu mostro ele aqui. Ele está aparecendo lá no outro vídeo. Mas, para não termos problemas de microfonia, a gente vai ter que revezar aqui o vídeo ao vivo. E a gente vai fazer só 10 minutos, tá? Para vocês irem lá e assistirem no YouTube, no domingo ao meio-dia. Então, o Rafael Pinheiro, ele é administrador, ele fez administração no Mackenzie, é publicitário, fez publicidade na Casper Libero, é ator da Brapa, é assim que fala? Tá. Educador empresarial, ele tem uma empresa chamada Gestão da Excelência. Estudou e trabalha muito com mindfulness, ainda não sei falar direito, é isso? Também? Tá bom. Que é a atenção plena, que vocês já devem ter ouvido falar, e meditação. Que mais? Também fez um trabalho baseado no trabalho de uma outra pessoa de cura integrativa. Isso. É Sara o nome da pessoa, né? A medicina integrativa, ela acaba sendo a complementação, né, da medicina tradicional com a medicina alternativa. E aí tem vários autores que conjugam nessa formação. Tá ótimo. Na busca, que assim, é agilidade emocional na busca do Dharma. Isso. Eu fiz um resuminho aqui. Além de tudo isso, né, ele trabalha com a espiritualidade, ele fez curso de harmonização energética, fez Theta Healing e também trabalha com apometria. E vamos lá. Com vocês, Rafael. Ups. Muito prazer, namastê. Gratidão pela honra, pelo convite, pela oportunidade, Cris. Obrigada a você por ter aceitado. Imagina, o prazer é meu. Fala você um pouquinho sobre você. E aí depois eu vou fazer uma brincadeirinha aqui para as pessoas te conhecerem de uma outra maneira. Fica à vontade, Cris. Então, a Cris já me apresentou relativamente bem, né? Assim, trouxe da minha formação, da minha atuação também fora da parte profissional. E, de fato, desde quando escolhi fazer administração, né? Desde quando tive de escolher por um curso superior, eu já pensava no mundo já bastante atribulado, com eventos até assim de amplitude mundial, como o tsunami na Indonésia, o 11 de setembro, depois até o Katrina nos Estados Unidos em 2005. Isso me chamou a atenção para poder olhar um pouco mais para além de simplesmente a parte técnica do ofício, do administrador ou de qualquer outra atividade profissional. E aí comecei, né, a olhar um pouquinho mais fora da caixa. Tem a expressão flaner, né, que seria você ter um olhar para além do olhar comum. E aí acabei compilando, né? Acabei juntando diferentes perspectivas, até fazendo teatro, publicidade, depois trabalhando na cura espiritualista. E aí dá para trazer toda uma bagagem para poder olhar para esse mesmo mundo profissional com um olhar mais amplo. Então seria basicamente essa minha trajetória para poder ter hoje a minha empresa de educação empresarial com esse olhar do autoconhecimento também. Já te falaram que você tem um quê de monge tibetano? Não tem um pouquinho. Já, em várias oportunidades. Jura? Sim. Parece que eu estou na frente de um. Eu queria só fazer uma brincadeira. Deixa eu virar para mim um pouquinho. Agora eu vou fazer umas perguntinhas para ele. É tipo aquelas pesquisas, né? Que eu trouxe de casa. Eu vou começar pelo fim, com esse livrinho. Você e o Segredo da Lei da Atração. Só vou falar algumas frases, porque ele também adora a frase. O livro dele está aqui, inclusive. Já vou mostrar o livro dele. A gente vai abordar esse assunto. O profissional do terceiro milênio. Basicamente é sobre isso que a gente vai falar hoje. E ele cita vários autores, vários livros, alguns que eu já li.
E, e ele fala muito também sobre a questão da lei da atração. Basicamente, ele fala sobre você se tornar a sua melhor versão e oferecer isso para as empresas. Ele vai explicar isso com mais profundidade. Sim. E eu vou só fazer uma brincadeira com ele, então. É capaz, eu vou falar só umas frases que estão nesse livro. É capaz quem pensa que é capaz. Buda. Seu pensamento e imaginação habituais moldam, ajustam e mesmo criam seu destino, pois o homem é o que pensa em seu subconsciente. Sim. Se deseja uma qualidade, haja como se realmente já a tivesse. William James. Uhum. Não importa quem você é ou onde você está. A toda poderosa lei da atração dá forma a toda a sua experiência de vida ao ser posta em ação pelos seus pensamentos, que é a Rhonda Byrne do livro O Segredo. Sim. Então agora eu vou pegar as cartinhas e aí ele vai responder qual a alternativa que tem que ser super sincero aqui, porque ele também é uma pessoa que é um buscador da verdade. Sim, sim. A sinceridade é a base de tudo, né? Exatamente. A sinceridade, a ética, coerência. Principalmente coerência, corpo, mente, espírito. Exato. Vamos lá. No geral, você se considera uma pessoa de muita sorte, que tem sorte em alguns aspectos, mas em compensação, em outros só dá azar, ou uma pessoa azarada? Olha, Cris, para ser sincero, eu acho que também vai como você tem a sua própria autogestão, né? Porque se de alguma maneira, como você mesma trouxe, as nossas vivências são decorrências de lei da atração, lei da vibração, uma série de coisas, o autocuidado vai trazer todo um favorecimento, né? Para você poder alcançar objetivos, ou mesmo também atrair oportunidades, etc. Então, a gente pode, na autoconsciência, acabar se mapeando, se observando, tendo autovigilância, e aí vai ter naturalmente momentos mais positivos ou nem tanto na nossa vida, mas também cabe a gente ajustar a nossa frequência, trabalhar essa parte interior nossa para poder ter resultados melhores. E hoje eu estou numa fase boa, graças a Deus. Pude também fazer a minha lição de casa. Tá bom. Bom, eu vou responder também. Eu me considero uma pessoa de muita sorte. Independente das situações, eu me considero uma pessoa de muita sorte. Vamos lá. Quando você se avalia como pessoa, sua tendência é reconhecer que você tem muitos defeitos, mas também inúmeras qualidades, analisar-se friamente, ou seja, pensar no seu peso, nas rugas que estão se formando. Você vê que as perguntas têm a ver com aquilo que você falou no livro, hein? No quanto você trabalha, em todas as coisas que não estão acontecendo da maneira que você gostaria, sentir-se orgulhoso e vitorioso por ter todos os obstáculos já superados. Qual das três alternativas? Eu procuro ser realista, mas sempre enaltecendo minhas coisas boas, porque todos temos partes mais avançadas e outras nem tanto, e cabe a gente, então, saber trabalhar com nossos talentos, dons, capacidades, e não ficar tentando consertar aquilo que a gente não tem aptidão. Então, eu olho mais para a parte positiva, mas também reconheço pontos de melhoria. Tá. Então, é reconhecer que você tem muitos defeitos, mas também inúmeras qualidades. Eu também, Mas também pensando que cada um, o peixe e o pássaro são mais ou menos do mesmo tamanho. Um nasceu para voar, outro para nadar. Se for inverter, eles não vão conseguir desempenhar bem. Então, cada um na sua natureza é bom no que nasceu para ser. Tá, isso aí o Lair Ribeiro fala na Comunicação Global, no livro dele, que não adianta nada um jockey querer ser jogador de basquete. Exato. E vice-versa. Enfim, você tem que reconhecer. Algumas coisas são inevitáveis, mas eu acredito que a maioria das coisas você pode trabalhar e potencializar, porque ninguém nasce perfeito, né? Sim. A gente tem os talentos como potenciais e cabe a gente trabalhar para poder desenvolver a habilidade da realização deles. Né? Sim. Agora eu vou fazer só mais uma, porque a gente tem muita coisa para conversar. E vamos lá. Fica à vontade. Qual é o seu atual conceito sobre dinheiro? Minha relação com dinheiro é excelente, quanto mais melhor. Ele não é prioridade na minha vida. Dinheiro não cai do céu, só vem com muito sacrifício. Para mim, ele é uma ferramenta excelente e eu trabalho sempre o dinheiro como uma consequência. Meu foco está sempre na qualidade, num bom serviço, num bom atendimento, e aí isso vem como energia de troca na reciprocidade, no reconhecimento
da valorização do que foi ofertado. Mas você nunca respondeu as 3 perguntas. Responde uma das 3. Mas para mim, minha quanto relação... mais melhor, porque ele é necessário, então. importante e é uma materialização da nossa parte, né, de valor que a gente oferece no subjetivo, na nossa empatia, na nossa relação social. Eu acho que ele sabe administrar bem o dinheiro dele. Eu é que não sei. Mas tá ótimo. Vamos acabar com esse aqui e vamos para a próxima. Eu trouxe um livro. A gente está falando sobre o futuro das empresas. Esse livro dele é super recente, inclusive pós-pandemia, né? Sim. E como é que vão ser as relações profissionais, as relações de trabalho, agora que as pessoas não estão tanto dentro dos escritórios, tem muita gente trabalhando de home office, né? Mas, além disso, tem uma questão muito importante que eu já vou começar abordando, que é um desses livros aqui que eu trouxe. Vamos lá. Né? O que você acha sobre a chegada dos robôs, Rafael? No meu entendimento, toda ferramenta ela é neutra e ela pode ser usada positivamente para poder agregar, facilitar a vida do ser humano. Só que quando a gente começa a inverter um pouco a ordem das coisas, né, como que a colocar o objetivo na frente dos valores, aí a coisa pode desandar, né? Então, assim como a televisão ela veio para poder trazer um entretenimento a domicílio, uma comunicação, uma reportagem para poder facilitar a vida das pessoas, o metaverso, a automação, a inteligência artificial, ela pode facilitar a nossa vida para tornar a gente mais livre da parte operacional e burocrática, mas também tem de ser empregado num bom propósito, em alguma coisa saudável, alguma coisa construtiva, porque senão vai ser uma mesma ferramenta usada em desvio, né, daquilo que seria mais importante para a nossa saúde e funcionalidade. Então, em si, tem um potencial fantástico para poder regenerar o planeta, trabalhar em problemas endêmicos como fome, desperdício, ou mesmo degradação do meio ambiente, mas basta ter atenção plena para poder tomar decisões conscientes em cada fase do processo. Deixa eu dar minha opinião aqui também. Claro, estamos conversando. Bom, eu considero importante a tecnologia, né? Inclusive meu ascendente é aquário. Eu amo tecnologia, tudo que vem para agregar eu acho maravilhoso. Hoje em dia a gente não vive mais sem celular. Sim. Se bem que a gente tem que aprender a fazer um detox de vez em quando, que tudo em excesso, como ele falou, faz mal. Mas e a questão dos robôs? Eu vi esses dias uma pessoa falando sobre algo que me assustou um pouquinho. Né? E daqui a pouco a gente vai entrar no assunto do metaverso também. A gente tem que ter... A grande questão é que o ser humano não é equilibrado. Esse que é o X da questão. Então, num mundo utópico, seria maravilhoso, né? Essa força, essa complementação, essa complementação nossa com as máquinas, com os robôs. Porém, nós somos seres desequilibrados. Então, a gente acaba indo para um excesso. Então, é o excesso do celular, né? Às vezes o excesso da televisão, o excesso, inclusive, do consumo, né? Por coisas tecnológicas. Porém, quando chega na área do trabalho, das máquinas estarem substituindo os seres humanos, a gente tem que ter essa consciência que realmente a máquina é muito mais rápida do que o ser humano, né? Pensa muito mais rápido. Então, o que me assustou esses dias foi um rapaz falando que já existe até avatar para pessoas que fazem podcast. Você sabia disso? Que o avatar ele toma o formato da pessoa, imita a voz da pessoa e pode facilmente substituir a pessoa num podcast. Então, isso aí seria, no meu ver, seria o excesso, né? Não precisa extrapolar desse jeito. Mas nesse livro aqui, eu só vou citar esse pedacinho do livro, eu não li o livro todo ainda, mas fala que é muito importante cada vez mais a gente construir relacionamentos pessoais. Sim, seguramente. Porque o ato de criar não se limita aos produtos físicos e serviços, ele se estende a intangíveis como gentileza e amor. Então, como dito anteriormente, né, o conceito do toque humano pode ser obscuro. Essa é uma dessas áreas indistintas.
O amor é uma emoção e não pode ser quantificado rigorosamente. Não há um mecanismo de descoberta para determinar o seu valor monetário. Entretanto, o amor é muito valorizado. Aqueles que podem criar laços emocionais como gentileza e amor serão muito considerados e recompensados. Então, eu acho que isso está muito dentro da área das terapias, né? Sim. Que não dá para uma máquina... Até desenvolveram... Dizem que podem desenvolver máquinas que têm a facilidade de expressar emoções, imitar, na verdade, né? Emoções e sentimentos. Mas eu acredito que na área da terapia não existe nada melhor do que um abraço de um ser humano, né? Do que o calor humano. Inclusive, ele trabalha também com apometria e essa questão da energia. Dificilmente você vai ver um robô trabalhando numa mesa de apometria, por exemplo, né? Exato. Hoje, né, eu não consigo nem ver como isso poderia acontecer, também não estou excluindo a possibilidade, mas o fator humano ele é fundamental porque ele tem uma consciência que uma máquina não alcança, né? A consciência seria um campo e a mente ou a máquina seria um objeto dentro desse campo, né? E a energia, principalmente, né? Exato, né? Então, o que a gente estava conversando, né? Você trouxe um pouco do livro, da sua perspectiva, eu também agreguei um pouco. E, de fato, a tecnologia, quando ela vem para poder acrescentar, para favorecer o ser humano, para liberar ele, como falava Steve Jobs, para tarefas mais criativas, né? Seria fundamental, perfeito. Né? Sensacional. Só que se isso começa a trazer uma obsessão, um fanatismo, até, né, como a gente está conversando, invertendo valores por objetos, aí começa a ter desandar, comprometimento, né? da coisa, né? A desandar. Então, seria só olhar com atenção para que nós tomemos decisões para a saúde, para aquilo que é funcional, não para aquilo que aparentemente pode ser lustroso, né? Tem que ter uma funcionalidade com a saúde sempre. E um cuidado com a ilusão, né? Porque a ilusão é algo que, a princípio, brilha, né? Tudo que brilha, você se interessa, mas às vezes pode te cegar, ou pode, né, te ofuscar, ou pode, enfim... Exatamente. Trazer mais prejuízos do que melhorias, né? Exato. Eu me preocupo, mas eu acredito que a gente vai aprender a chegar num consenso futuramente, né? E, enfim. Uma coisa bacana que eu vi de máquinas é que existem drones que fazem plantações. Sim. Você já viu disso? Na Inglaterra, um sujeito ele criou drones que eles plantam sementes e, assim... um prazo muito mais rápido do que um ser humano conseguiria, e você consegue reflorestar com muito mais rapidez lugares muito extensos. Eu acho muito legal. Né? Porque o drone, por sobrevoar, ele consegue despejar sementes, né, com uma facilidade muito maior, e seria como a gente está conversando, a tecnologia em favor da vida do ser humano, da saúde, daquilo que seria importante. Agora, né, como ferramenta, cabe ao usuário a destinação que vai dar para tudo isso. Sim, sim. Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o metaverso. A gente já vai para as máquinas, depois a gente vai para o ser humano. A gente começou com as máquinas. O metaverso, tem gente que conhece, tem muita gente que não conhece. O termo ele surgiu. O que é o metaverso? É uma nova camada da sociedade, né? É um mundo intermediário entre a realidade e a virtualidade, né? O mundo real e o mundo virtual. É uma realidade aumentada e também feito de hologramas e avatares, que a gente fala. Sim. Eu até citei para o Rafael que eu gostava muito da época que tinha aqueles joguinhos que era o Cityville, do Facebook, a Fazendinha, quem que não jogou isso, né? Aquela cidade, como que era o nome daquela cidade? Você chegou a jogar, não? Não jogou. Tá. Aquela cidadezinha que eu tinha duas casas e um apartamento. E eu falei para ele que durante uns 3 ou 4 natais, ou seja, 3 ou 4 anos, eu ficava montando e desmontando a árvore de Natal virtual, colocando os presentes embaixo da árvore. Enfim, aquilo me distraía, né? Mas assim, o metaverso ele não foi criado agora. Esse tema ele existe desde 2004. Foi criado por um escritor chamado Neil Stephenson, num livro de ficção científica que se chamava Snow Crash, onde o personagem, na vida real, ele era um entregador de pizza, e na vida virtual ele era um samurai.
daí em diante, passou, o Steven Spielberg enxergou isso também, fez um filme chamado Oasis, né, onde as pessoas tinham essa realidade virtual. Outros livros foram escritos com esse tema do metaverso. Mas hoje em dia, aí criaram o jogo Second Life, que foi sucesso durante uma época, agora não é tanto mais, agora deu uma sumida, né? Tem a questão as criptomoedas fazem parte do metaverso, não fazem? Elas fazem parte do ambiente virtual, né? Que vai Que é o mundo funcionar virtual, né? como que em substituição do real, de alguma forma, né? Sim, me fala um pouquinho o que você acha sobre o metaverso. Vamos lá. Eu não sou profundo conhecedor da parte técnica, Acho que né, ninguém poder ainda. assim, A gente está conhecendo, exato, né? né? Tá se tornando mais praticável, né? A gente está até discutindo aqui uma reportagem que vem se buscando profissionais para poder atuar nessa área, tanto na parte operacional, de programadores, como também na parte de estrutura, de empresas que trabalhariam com o metaverso. E, novamente, vindo para poder agregar, tem a sua natureza de entretenimento, de facilitar, de você não estar presencialmente nas ocasiões para poder ter as atividades naturais da vida. O que eu acho muito perigoso, como tudo, é a pessoa esquecer da vida real e mergulhar na vida virtual. Exato. Né? Isso, até no livro dos robôs, fala que existem pessoas que têm psicopatia, né? Que aí já é um desvio, é uma doença da cabeça, e a pessoa ela prefere viver nesse mundo irreal. Né? Que o metaverso nunca vai ser um mundo real. Sim. Você tem que ter um equilíbrio interno, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, para você saber até que ponto você pode chegar e até onde você pode ir, né? Nessas questões. Exatamente. Vamos falar agora sobre... Aí você fala sobre a nova economia e o novo normal. Sim. Entrando no seu livro um pouquinho, o que você considera o novo normal? E por que esse termo, né, novo normal? Eu acho que normal não tem novo. Né? A gente sempre foi o anormal, enfim, vai lá. Talvez poderia ser chamado de novo comum, né? Porque talvez o trabalho híbrido ou mesmo à distância não eram praticados, né? Eram mais raros essas ocorrências, então agora virou comum. Então, você ter um atendimento médico à distância, ou então essa realidade aumentada toda que vai configurar a tecnologia cada vez mais presente na nossa vida, configura o que eu chamo de uma nova fase do planeta da humanidade, por toda uma experiência, por toda uma estrutura que foi desenvolvida até aqui. E você trouxe um termo, Cris, antes que eu gostaria de explorar um pouquinho, que falaria sobre o ser humano estar em desequilíbrio, né? O equilíbrio seria um constante equilibrar, sempre vai ter algum desafio que a gente vai estar sempre manejando e trabalhando, mas a gente tem um histórico de que esse lado subjetivo nosso não foi tão observado, não foi tão aprofundado como poderia ser na manutenção do equilíbrio dos opostos. Então, a gente teria uma defasagem hoje de consciência, né, genericamente falando, que a gente tem, né, muita tecnologia, muita estrutura feita, só que com um uso não tão saudável, não tão funcional. Então, o metaverso viria com mais uma tecnologia, mais um campo da atividade humana, mas tudo tem que ter um propósito, tem que ter uma funcionalidade, uma aplicação. E se é usado para alguma coisa que não é consciente, a chance de acerto fica mínima, né? Então precisaria ter sempre essa consciência, esse equilíbrio para que seja tudo aplicado da melhor forma. Eu vou parar um pouquinho ao vivo para vocês assistirem a entrevista depois lá no YouTube. Legal. Mas me veio um insight aqui, né? Que já que os robôs estão invadindo os nossos mundos, a gente também está invadindo o mundo dos robôs, né? Sim. Que é o mundo virtual. Exato. Então a gente está fazendo essa troca de meio de campo aí. Então, gente, eu vou deixar essa parte da entrevista gravada aqui no Instagram. E aí, no domingo, a partir do meio-dia, vocês assistem a entrevista completa no YouTube, no The Alchemist. Tá bom? Beijos. Encerrar o vídeo. Eu já vou compartilhar aqui. Peraí. À vontade. Bom, a gente está ao vivo ainda, então vamos continuar falando enquanto eu compartilho aqui para a gente não se perder. Vamos lá. Me fala um pouquinho desse termo que eu achei incrível, que é sustentabilidade emocional. Sim. Em função da pandemia ter agravado a questão humana, né, da gestão das emoções, por toda uma questão
né, de saúde pública, de uma economia afetada, pessoas perdendo emprego, tendo salários reduzidos, a gestão das emoções virou um centro de atenções, porque a sua performance está muito fundamentada no seu bem-estar, na sua saúde mental, enfim. Então as empresas começaram a olhar e deram esse nome de sustentabilidade emocional, que seria o equilíbrio de oferta e demanda entre o que é necessário de ser feito e o que cada colaborador ou equipe pode entregar sem ter prejuízos para sua própria perenidade na atividade. Uhum. Então, se nós já tínhamos um ambiente exigente, competitivo, o próprio hard work, né, toda essa parte mais profunda, se não for gerido isso, se não for olhado com um olhar de sustentabilidade, você pode até alcançar uma performance alta, só que vai incorrer em burnout, que seria a síndrome do esgotamento profissional, que seria até um afastamento, né, prolongado do trabalho, uma afetação para doenças psicossomáticas como enxaqueca, gastrite, lombalgia, uma série de coisas. Então, tudo tem que ser na função do equilíbrio. Pelo menos assim a saúde se mantém. Uhum. Então, nós já tínhamos altos índices de estresse, de ansiedade, depressão, síndrome do pânico na sociedade e também por consequência no trabalho. E aí a pandemia, o momento de que tudo vem se acelerando, intensificou tudo isso. E aí a gestão dessa consciência veio para ficar nas empresas, e por isso esse olhar de se também ter equipes multifuncionais nas companhias, poder oferecer um atendimento psicológico, uma equipe de apoio para poder atender ocorrências durante o expediente, e aí também se administrar que cada um possa ter a sua melhor performance a despeito do contexto estar mais desafiador. O que eu acho incrível é como nos últimos anos, antes da pandemia, as empresas estão procurando realmente primeiro fazer uma seleção cada vez melhor dos funcionários, pela meritocracia, né? Aquela história de quem indica está ficando para trás. Eu espero que isso se estenda para a política também, que seja pela meritocracia. Que mais? As empresas estão construindo um ambiente mais acolhedor. Sim, também. Eu sempre lembro do Google, que eu tive a oportunidade de conhecer, ali na Faria Lima. Eles estão construindo lugares para que... Por exemplo, quando você trabalha com a mente, você também desgasta bastante. Sim, muito dispêndio de energia você trabalhar com a mente. Seguramente. Então, a criatividade dos profissionais do Google, ela é muito cara, né? Eles pagam um valor muito alto para quem tem aquele tipo de criatividade, mas eles também proporcionam uma área de lazer, uma área de descanso, tem sala de jogos, a parte de alimentação também, cada vez eles estão repensando, né? A pessoa fica muito tempo lá, então ela tem que se sentir meio que em casa dentro do trabalho. Nesse prédio do Google, tinha inclusive embaixo, eles faziam, que eu fui conhecer, né? Uma parte de horta, que eles faziam um recolhimento dos restos de comida, transformavam aquilo em adubo e faziam uma horta. Na tendência das hortas também, que eu acho bacana, o prédio do Eldorado, o Shopping Eldorado, lá em cima, eles fizeram uma horta gigantesca, que eu fui conhecer, e eles servem alimento para os funcionários daquela horta. Então, muito da salada que eles comem vem de lá. Como é que você vê isso? E assim, como é que a minha questão com relação a gente ter mais possibilidades, mas as pessoas estarem muito em casa, elas não criam vínculos mais como criavam antes. Como é que você vê isso? As pessoas, na verdade, elas estão se afastando umas das outras com essa nova flexibilidade. Quer dizer, por um lado, você não pega mais trânsito, você não tem mais aquela correria de medo de chegar, as reuniões virtuais ficam mais pontuais, mas você não tem aquela troca, né, de conhecer as pessoas, da parte boa e ruim também que tem no trabalho, né? Então, o que você acha disso? Do home office, basicamente. O home office ele permite que a pessoa não tenha deslocamento, ela possa ter uma qualidade de vida um pouco maior em função de não ter o dispêndio do tempo, o estresse do trânsito, uma série de coisas. E há algum tempo as pessoas já vêm ficando um pouco mais individualizadas, né? Passou-se daquela coisa mais de coletivo, de seleção brasileira, de país, da empresa ganhar para alguém se destacar, para poder ter
né, uma imagem um pouco mais lustrosa diante da sociedade, enfim. A gente tem diversas ocorrências disso. Então, novamente, a tecnologia ela pode favorecer, mas também tem de ter esse equilíbrio, né, para que a gente não se perca no distanciamento, que o calor humano, ou até em termos de produtividade, tem muitos líderes que dizem que através do home office perdeu-se, né, a qualidade da gestão da equipe, etc. Mal ou bem, você tem a família ali. Exato, né? No meu caso, por exemplo, que eu trabalho em casa, eu já acostumei, mas eu tenho um monte de gato, eles dormem o dia inteiro. Se eu ficar prestando atenção neles, eu não faço nada. Dá vontade de dormir também, simplesmente. Então, no caso de mães e pais que têm criança em casa, a criança ela demanda atenção também. Ou a própria casa demanda atenção, tem sempre uma coisa para arrumar. Então, assim, você tem que ser muito disciplinado e disciplinada para trabalhar em casa e não se deixar levar pelas demandas da casa, né? Sim. E aí, assim, se você me permitir, Cris, entra um pouco da minha atuação profissional, da minha expertise, que eu chamo de autogestão profissional, que viria nesse olhar de autoconsciência, de atenção plena, para você ter o contato consigo, o autoconhecimento direto, né, na fonte, não apenas com novas teorias, novas apresentações de quem você seria. E o próprio Daniel Goleman criou o conceito da inteligência emocional apoiado no campo da meditação, da autoconsciência ser pelo menos o primeiro pilar para poder ter a sua gestão das emoções, poder ter empatia com o próximo, noção de contexto. Então, eu ainda falaria sobre o que eu chamo de escala da excelência, que a nossa melhor versão viria dessa fundamentação na atenção plena, na inteligência emocional, para a gente poder ter todo esse equilíbrio emocional. Assim, a gente alcançaria um estado de maior equilíbrio profissional para poder ter integridade nos desafios, né? Não estar presente fisicamente com a cabeça no futuro e no passado desatento do desafio concreto que é a atividade que a gente está desempenhando. E, ao mesmo tempo, também nessa presença conseguir aprender com cada vivência para poder evoluir, né? Para poder tornar isso uma escala na nossa jornada profissional. Poder adquirir experiência e também saber usá-la adiante e não ser só mais um fato que ocorreu que não me trouxe nenhum ensinamento. E aí, nessa formatação, eu começo a ter uma criação mais consciente, para além de viés cognitivo, tendência, vício de comportamento, piloto automático, que eu estou mais presente, mais atento, um grau de inteligência, uma inteligência emocional mais estabelecida, e, portanto, não estou refém de qualquer tipo de confusão mental. Estou sendo mais seletivo e consciente nas minhas decisões e na minha atuação. E aí, seja qual for a demanda, seja num trabalho híbrido, presencial, ou em home office, você tem toda uma capacidade de autogestão para poder coordenar suas atividades. Na verdade, a pessoa realmente equilibrada, ela vai se dar bem em qualquer situação. Exato. Resumindo, é isso. Deixa eu só pegar mais uns livrinhos aqui e vamos... Ó. Me fala o que você achou do Kybalion. Ele leu Kybalion. Sim, é um livro fundamental. A consciência antiga, assim, no que eu diria vamos dizer assim, da ancestralidade da cultura ocidental, né? Que seria o que vem da Cabala, do judaísmo místico, né? Que seria esse olhar da Cabala, ou então a consciência que está na Grécia e no Egito Antigo, que é a fundamentação do Kybalion pelo Hermetismo. Exato. Ou então o campo do conhecimento da ciência indiana, que são os Vedas, que são o Sanatana Dharma, enfim. Tudo isso tem uma importância muito grande, porque estudava-se saúde, felicidade, plenitude, etc. As leis naturais, todo esse campo vai ser trabalhado para a felicidade humana, só que por um olhar, às vezes, um pouco mais egocêntrico, se perdeu um pouco dessa pureza, desse conhecimento, para um olhar de produtividade, você poder direcionar a vida onde a gente imagina que está a nossa felicidade, né? Eu acho que, de repente, me mudar para tal lugar, ou eventualmente até na atualidade trocar de carro, vai me fazer bem, e eu começo a trabalhar um pouco desintonizado da minha essência, da minha alma, né? Se você me permitir falar assim, e aí a gente começa a se desviar da nossa saúde, do nosso caminho individual. Então o Kybalion e toda essa fundamentação antiga vai nos ser importante no nosso reajuste de rotas para a saúde efetivamente. Tá, eu te permito falar do jeito que você quiser. Bom, me fala um pouquinho do poder da atitude. Ó, o prefácio é do Roberto Chimiashiki, olha que legal. Você já leu esse também, né? Eu conheço o Alexandre Zdevinich por ele ser palestrante, também consultor organizacional. E eu, quando comecei nesse mundo digital, né, de começar a fazer vídeos por função do trabalho, o primeiro que eu fiz foi sobre ansiedade. E eu disse que, no meu entendimento,
a melhor resolução para uma ansiedade, ela é atitude, porque o que está me causando ansiedade talvez seja alguma coisa que não está resolvida. Exatamente. E se eu fico pensando, a coisa não vai se resolver porque eu estou só pensando, não estou resolvendo, o tempo vai passar, a coisa talvez vai se agravar, vai me dar mais motivo para preocupação e eu vou entrar no loop de ansiedade quase que infinito. Então, se eu levanto para tomar uma ação... né? Aliás, a ansiedade leva a angústia leva até... Tem pessoas que ficam com problema até... Pode levar a úlcera, você Sim. pode desenvolver uma úlcera por conta da ansiedade, e a úlcera leva ao câncer, né? Vai somatizar no corpo, né? Aquilo Exatamente. que está mais na subjetividade, no campo mental, ou no campo mais sutil, vai se adensando, vai influenciando o nosso campo físico e vai chegando numa úlcera, numa evolução da patologia. Então, se a gente tem uma pendência e toma uma atitude, resolve, faz um telefonema, agenda uma consulta, ou então compra o que precisa ser comprado para não ficar, né, protelando um novo computador, por exemplo, aquilo se resolve, eu não tenho mais por que ter ansiedade com relação àquilo. A expectativa de um futuro incerto, eu torno ele certo porque eu resolvi. Então, a atitude seria fundamental para essa resolução. A única coisa que a gente pode fazer, eu acho maravilhoso esse título, porque a atitude é tudo na vida. Se você não tem atitude, você não sai do lugar. Exato. Você pode... Depende, você pode escolher viver no mundo do metaverso, né? Você fica tendo atitude lá no mundo virtual, né? Em vez do mundo real. A economia da consciência, do Amit Goswami. Ele coloca bastante que a consciência poderia ser a origem da matéria, né? Ou seja, tudo seria um grande campo de consciência, e com uma consciência dinâmica, a gente está o tempo todo percebendo coisas novas, ela teria, né, uma transformação constante, e aí, de alguma maneira, a nossa própria realidade concreta, material, ela também é instável, né? Ela não é sólida, ela é mutante o tempo todo, então seria a consciência, talvez, a natureza de tudo. E aí o fator de ajuste, de assertividade, viria numa consciência plena. Então, no campo da economia, da saúde, que ele também fala bastante, a plena consciência, o mindfulness, a atenção plena, seria o fator para decisões assertivas e coerentes, para a gente poder ter saúde e mesmo uma economia saudável. Então, para mim, consciência é tudo, e por isso esse trabalho com atenção plena. Sim, só existe o presente, né? Não existe ainda o futuro. Exato. Aliás, é o título desse livro que eu peguei. Futuro presente. Exato. Eu só vou ler aqui a contracapa. Claro, pois não. Inteligência artificial, robótica, internet das coisas, nanotecnologia, biotecnologia, veículos autônomos. Eu acho muito interessante veículos elétricos. Eu acho que isso é bem bacana. Impressão 3D, acho muito legal impressão 3D também. Já fizeram tantas coisas, né, com impressão 3D. Sim. Daqui a pouco as pessoas vão comprar a impressora e não vão mais sair de casa, né? Porque tem tanta coisa que dá para fazer. A realidade virtual, nanotecnologia, como ele falou, e no livro daqui dos robôs, ajuda muito na medicina. Né? Tem lugares que os médicos não conseguem enxergar sem a nanotecnologia. O mundo está passando mais uma vez por mudanças importantes em praticamente todos os setores da economia e da sociedade. Esse livro explica o conjunto de tecnologias que vão definir as próximas décadas do mundo moderno. O autor apresenta os temas de forma descomplicada, focando nos impactos gerados da civilização e dos negócios, e ainda apresentando os principais personagens por trás desses avanços ao longo da tecnologia. Eu tive a oportunidade de ler o livro Uma Estrada para o Futuro, do Bill Gates. Você chegou a ler esse? Ainda não. Esse livro do Bill Gates, ele é muitos anos, acho que deve ter mais de 10, 15 anos deve ter esse livro que eu li. Ele falava, né, que a gente ia ter tudo condensado num único cartão. E a gente está chegando já nisso, né? Sim. Na verdade, o próprio celular já condensa muita coisa. Sim. Mas que a gente ia ter a carteira de identidade, o cartão de crédito, todos os documentos num só. Daqui a pouco a gente não vai ter nem mais o documento físico, né? A gente já tem ele virtual no próprio celular, né? Tudo está se condensando para o celular, né? Sim. A Maura Giovanese, por exemplo, que é uma autora desse campo das emoções, da espiritualidade, enfim, ela diz que o futuro é um presente estendido, né? Então, a gente fazendo direito à nossa lição de casa, tendo atenção plena, coerência, assertividade, a
gente ficaria assegurando o futuro, porque estaria tudo numa direção que a gente mesmo está colocando. Então a tecnologia ela vai crescer, porque tudo muda, tudo evolui, e vai sempre no fator consciência, nosso direcionamento para aquilo que é saudável e funcional, ou nem tanto, né? Então, Sim, isso sim. vem sempre para agregar, mas com que propósito, para que utilidade? Esse sempre é o fator. Você assistiu os Jetsons, aquele desenho? Eventualmente, não era o meu É da minha favorito, época, mas né? não, também assistia. Mas lá eles comiam, eles não comiam comida, né? Eles comiam umas pílulas, né? As pílulas se transformavam em comida, né? Agora a gente tem, eu acho incrível, que eu sou vegetariana. Você é vegetariano? Ainda não. Não? Eu acho incrível. Eu lembro quando começou a primeira hamburgueria vegana de São Paulo. Eu lembro que eu falei que ainda iam ter várias hamburguerias veganas. Hoje em dia tem uma quantidade boa. Tem hamburgueria, tem até hot dog vegano, que eu já fui com a minha sobrinha. Tem churrascaria vegana. Então, assim, a gente tem uma infinidade de comidas. E até aquele hambúrguer que é 100% vegetal, eu fui a vida toda onívora, né? Faz 8 anos que eu sou vegetariana. E eu lembro o gosto de simplesmente tudo. A gente tem a memória das células, a gente não esquece. Sim. Esse hambúrguer vegetal, ele tem exatamente o gosto do hambúrguer normal, né? E a tecnologia, ela vai até para as bebidas, não é só comida, né? Hoje existe uma infinidade de cerveja sem álcool. Você já tomou cerveja sem álcool? Nem com álcool me é habitual, a cerveja sem álcool talvez tenha provado em algum momento, mas não... Eu fui tem um restaurante do lado da minha casa, aqui, do lado, quer dizer, lá do lado da Vila, aqui a gente está no Paraíso, a gente está na Consolação, eu moro no Paraíso, lá tem um restaurante que é adventista, e eles têm esses hambúrgueres veganos, enfim, e tem mais de 100 tipos de cervejas sem álcool, e são maravilhosas, são todas, muitas premiadas, enfim. Então a gente está evoluindo para uma alimentação, né, que traz essa consciência, e ao mesmo tempo tem uma inteligência por trás da alimentação, né? Me fala um pouquinho sobre o ESG, que tem um pouco a ver com isso da consciência, não só na parte de plantação e alimentação, como das empresas estarem cada vez mais voltadas para cumprirem as 17 ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sim. E esse novo termo, para quem não sabe, que é ESG, que significa Environment... Sabe falar inglês bem? Então fala você que eu me enrolo Se aqui. não me falha a memória, é environmental, que seria essa consciência de meio ambiente, social, de sociedade, e governança, o G, dessa responsabilidade organizacional com relação à prestação de contas, o que está fazendo, quais são as consequências de cada tomada de decisão. Sim, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles cada vez mais eles têm que estar presentes na vida da empresa, né? Sim. Então ela tem que estar aliando, eu estou fazendo isso por quê? Né? Isso aqui que eu estou fazendo está de acordo com a meta 1, com a meta 2, com a meta 3. Exato. Como é que você enxerga isso? Então, eu recentemente dei uma palestra no meu canal do YouTube, que eu trouxe o pai... Qual que é seu canal do YouTube? Aproveita e já faz a propaganda. Né? É Rafa Pinheiro, separado, e depois tem uma sigla que é N de navio, P de Paula e o número 21, tudo junto. Né, que vem de Nova Fênix, mas né, tá na abreviação. Tá. E aí eu falei sobre projeções mundiais de Peter Drucker, né, que é considerado o pai fundador da ciência da administração. E ele, em todo o seu trabalho, né, são mais de 50 anos estudando organizações, dando consultoria e fazendo apontamentos sobre o campo da gestão, ele trouxe, em algum momento, que os últimos 200 anos, né, 250, numa conta um pouco maior, eles vieram a transformar muito a face da Terra em função de revolução industrial, da revolução científica, da própria fundação dos Estados-nação, que viria para além de monarquias, né, de regimes absolutistas. E aí a gente cresceu, né, em termos de tecnologia ou de atividade, ganhando cada vez mais propagação em função das máquinas operando. E, novamente, o fator consciência. Se a gente cresce, se a gente desenvolve, se a gente faz sem muito discernimento, uma hora a conta chega e o presente momento seria essa conta que chegou, porque a gente tem todo um prejuízo de extinção de espécies vivas, extração não renovável de recursos naturais, poluições, desperdícios. Então, o próprio Drucker, nesse mesmo momento, ele coloca
que a consciência deixou até de ser para além de nações, estados-nação, como ele fala, ou depois mega-estados, para consciência supranacional, que não seria de interesse individual, mas de coletividade. E aí seria, então, essas metas mundiais com relação à parte social, com a parte de meio ambiente, de economia, enfim, porque a conta é para todos. Ou um tsunami, ou um vírus, qualquer coisa afeta a todos, então todos temos corresponsabilidade nisso. Ele me impressionou com um gráfico que ele está fazendo há 20 anos, né? Ele fez uma linha do tempo dos últimos 20 anos, ou seja, ele estuda o que acontece no Brasil e no planeta há 20 anos profundamente, né? Eu tenho um livro aqui que tem muito a ver com o que a gente está falando também, que é Como Mudar o Mundo, do David Bornstein. Você já ouviu falar desse livro ou não? Esse ainda não conheço. É um livro que fala sobre os empreendedores sociais e o poder das novas ideias. Então, é uma dessas ONGs que trabalha com ações sociais. Sim. E aí, o que eles fazem? É muito interessante isso. Eles sustentam pessoas que têm boas ideias para que elas coloquem essas ideias em prática. Então, com isso, eles já levaram luz para vários lugares. Uma mulher já criou um número de telefone para mulheres abusadas, enfim, que corriam algum perigo. Então, assim, cada vez mais o bacana da tecnologia é que a gente tem acesso ao mundo todo, né, num piscar de olhos, e a gente pode ajudar uma pessoa que está do outro lado do planeta, né, através do empreendedorismo social. Sim. E mindset, Sim. que é a nova psicologia do sucesso. Sim. Esse assunto ele adora, já vi que ele... Me fala um pouquinho sobre mindset. Como é que você considera isso aqui? No caso, a Carol Dweck, que é a autora desse livro, ela coloca que existem 2 tipos básicos de mindset. Um seria o mindset de crescimento, que é aquela pessoa que está aberta para evoluir, para se melhorar. O que significa mindset? Tem gente que não fala inglês. Assim, seria como que uma configuração mental, né? O seu sistema mental. Como é que você funciona? Exato, né? O que você tem por opiniões, fundamentos, premissas, né? Vai compor toda a sua programação mental. Para sua tomada de decisão, tudo que vai influenciar no seu comportamento, essa sua rede mental. E isso vem da onde? Vem do que você aprendeu com seus pais, vem do que você aprendeu na escola, vem da sua personalidade, vem da sua essência, da onde que vem o mindset? Como é que se forma um mindset de uma pessoa? Eu colocaria nos seguintes termos, Cris. Antigamente, esse mundo interior do ser humano, ele era chamado genericamente de psique ou psique, né? Que seria todo esse composto, e aos poucos, pela ciência tá ganhando mais profundidade, se separou o que é emoção, o que é pensamento, o que é sentimento, e você teve então profissionais para cada área dessa subjetividade inteira. Só que a gente teria uma unidade, a gente não é fragmentado, né? Não tem a minha parte que eu tiro a mente e continua existindo, né? Tudo faz um todo, tudo é interligado. Então, pensamentos, emoções, sentimentos se conversam entre si, e aí essa parte de crenças, de ideias, de experiências, fundamentos que a gente tem de orientação de vida vai compor a minha programação mental, e há quem tenha abertura nesse sentido, que se permite melhorar, tentar errar e não se condena por isso, se vê evoluindo na jornada, e tem um mindset fixo, que é aquela pessoa que acredita que é de um jeito, que não tem como mudar, que ela nasceu assim, que ela vai morrer assim, e aí cada abertura vai te dar cada forma vai te dar um destino. Você leu no início o Buda falando que se você acredita que você pode, você vai, né, alcançar fatalmente. O Henry Ford também usa essa frase quando ele diz que se você acredita que você não pode, você não vai poder, porque você já está fechando que não pode e não vai nem tentar. Sim. Né? Então, o de crescimento ele vai se abrir para experimentar e para evoluir. E a expansão da consciência, pode, né? Exato. Vai se colocar uma limitação autoimposta. Na realidade, o ser humano é ilimitado. Ele que não percebeu isso ainda. Exato. Resumindo, nós somos ilimitados. Exato. Vamos falar um pouquinho de espiritualidade agora, porque a premissa do Alchemist, do The Alchemist, basicamente falar sobre espiritualidade. Eu vou falar sobre todos os assuntos para ter essa abrangência, para trazer pessoas novas com assuntos que interessam a todos, além da espiritualidade. Mas, no caso, o Rafael ele também trabalha com a espiritualidade. O que você, nos atendimentos que você tem feito, o que você sente mais que as pessoas estão buscando curar?
Qual que é a maior busca de cura para as pessoas? Tá. Só para poder trazer A gente sabe que a depressão é o mal do século, Sim. mas fora a depressão, que já é conhecido, qual que seria o segundo mal do século? Então, a consciência de crenças limitantes, ela é bastante popular hoje em dia porque ela vai influenciar a nossa tomada de decisão, a nossa capacidade de merecimento, de identidade. Então, esse campo de você poder se autoconhecer e poder transformar crenças limitantes em crenças fortalecedoras também vem sendo bastante procurado. O Theta Healing vem fazer isso, né, de trazer esse olhar mais profundo para si e uma reprogramação mais basilar da sua estrutura mental. E, né, há questões de estresse, de ansiedade, que seriam psicossomatizações, todo esse desconforto. Mas qual que seria a segunda doença do século? Qual que você resumiria como na segunda doença do século? Qual seria? Acho que o burnout, né? Seria burnout, o esgotamento profissional. É verdade. A gente inclusive aqui estavam falando sobre isso outro dia. Sim. Que a pessoa ela quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Ela quer abraçar o mundo, literalmente. Sim. E ela acaba se esgotando, né? E a gente, de certa forma, até como que convidado a isso de alguma maneira, porque a gente tem a nossa imagem profissional e pessoal, que se a gente não tá ali no nosso melhor, parece que tem alguma coisa de errado com a gente, como se ter um dia não tão bom, às vezes não alcançar um resultado objetivado, significa incompetência, né? Então a gente está sempre tendo que sustentar uma imagem de alta performance, de alto resultado, de felicidade constante. Isso vai trazer, portanto, uma dedicação acentuada e, portanto, esgotamento, se não for bem calibrado. E lembrando que nós não somos robôs, voltando ao princípio da conversa. Exato. Nós somos seres humanos e isso é que nos torna fantásticos, né? Como eu já falei, os altos e baixos, eles fazem parte da vida, ninguém é perfeito, mas você pode buscar a perfeição no sentido de se sentir feliz, de se sentir pleno, completo, né? Exato. Buscando essa qualidade de vida. E você cita no livro uma coisa que uma senhora empresária amiga minha, que já faleceu, ela falava sempre: não adianta você querer ajudar os outros sem você se ajudar primeiro, que é a história da máscara dentro do avião. Você cita isso no livro, né? Exato. Ela sempre falava isso para mim: não adianta você estar se afogando e querer salvar a pessoa que está do lado. Você precisa primeiro saber nadar, ou no caso do avião, você precisa primeiro colocar máscara em você para depois salvar os outros. Exatamente. Então, pensar em você em primeiro lugar não é demérito, é autoestima. Né? Exato. Isso é um amor próprio, né? E, como sempre, eu já tinha trazido aquele joguinho, a gente fez aquelas perguntinhas. Eu acho que dá tempo de fazer isso aqui também. Eu trouxe os segredos da mente milionária, né, que nós buscamos a prosperidade. Sim. E vou tirar uma cartinha de conselho para a gente pensar com esse mindset próspero, né? Sim. Vamos lá. Olha, acabei de falar, valorize-se. Né? Você em primeiro lugar. Vamos lá, tira uma cartinha. Torne-se um grande aprendiz. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram continuamente. As pessoas de mentalidade pobre pensam que já sabem tudo. Todo mestre certa vez foi um desastre. Você pode aprender a ser grande em qualquer coisa. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje. Exatamente. Né? A gente vinha conversando de você se permitir, né? Você se colocar né, na ação, né, na atitude, que a gente conversou do poder da atitude do Alexandre Zivnik, porque o Gandhi também falava, se você não tem nenhuma ação, você não vai ter nenhum resultado. Então, se arriscar, tentar, claro que de modo consciente, vai te trazer aprendizado no mínimo, e a nossa evolução partiria daí. Tá, tira mais um. Pode ser a primeira aqui? Pode. Gostei dessa verdinha aqui. Concentre-se em aumentar o seu capital. Se você quer ficar rico, concentre-se em ganhar, manter e investir o seu dinheiro. Se quer ser pobre, concentre-se em gastar o seu dinheiro. Essa aqui é para mim. Você falou alguma coisa de economia é a consciência da escassez? Você fala isso no seu livro, não fala? Eu cito que economia é a ciência da escassez. É a ciência da escassez. Eu acho que é por isso que eu não gosto da palavra economia.
Porque a economia, a palavra economia me remete para a escassez. A economia... E a abundância me remete para prosperidade. A economia ela vai ser ciência da escassez porque ela entende que os recursos para cada momento ele vai ser finito, né? Eu não tenho, né, tempo de vida infinito, pelo menos numa mesma encarnação, ou então a minha conta no banco ela também tem o seu limite, né? O tanto que eu tenho disponível, ou as mesmas 24 horas do dia também não são infinitas. Então você vai ter a ciência de como administrar esses recursos que são para cada porção limitados em si. A minha mente limitada, ela não consegue enxergar o finito, esse que é o problema. Então, claro. Mas assim, eu acho que cada um tem o seu mindset, né? Eu prefiro enxergar que nós somos plenos e infinitos e que existem milhões de possibilidades. Vamos lá, mais uma. Mas a gente tem que ter noção, né? Da realidade. Aqui. Concentre-se no seu patrimônio líquido. A verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido, não os rendimentos. Para construir o patrimônio líquido, você precisa aumentar a sua renda, a sua poupança e o retorno dos seus investimentos. E diminuir as suas despesas, simplificando o seu estilo de vida. Exato. A gente poder transformar nossos recursos em ativos, né? Para poder multiplicá-los, não simplesmente viver no modo, né, inconsciente com relação à gestão de gastos, despesas, trazer essa consciência para poder formar um patrimônio. Né? Sim. Eu tenho um livro em casa que é Como o Dinheiro Vê Você. Eu tinha até medo de ler esse livro. Mas eu tô aprendendo, eu vou aprender. Agora você... esse aqui é As Pedras Filosóficas, Filosofais, que é um livro de alquimia que eu sempre tiro para todo mundo que vem aqui. Vamos ver o que ela tá falando para você. A gente já tá no final, né? Vamos lá. Acho que é Mercúrio. Vamos ver. Eu acho que saiu a última vez para alguém esse aqui. Vamos lá. Não é Mercúrio. Ainda não decorei. É o Mercúrio filosófico, é o Mercúrio mesmo. Ó. Legal. Receba a criatividade e intuições de sua mente inconsciente. Beleza e graça brotam nos reflexos prateados da lua. Eu vou já falar o significado final da carta. O Mercúrio filosófico é uma qualidade feminina compartilhada universalmente. Todos nós podemos desenvolver as habilidades receptivas. Este princípio fornece crescentes discernimentos e intuição quando a sua volatilidade fluida é ativada e equilibrada. A melhor abordagem pode começar como uma profunda reflexão interior. Você será nutrido pelo imenso poder de seus sentimentos inconscientes. As reações emocionais têm grande valor e podem acabar sendo mais úteis do que as avaliações objetivas da situação. Aqui fala que você precisa desenvolver um pouco mais nesse lado, né? Intuitivo e o lado feminino, né? Mesmo assim, não se deixe esmagar pelas emoções ou por uma reação exagerada volúvel. Todo problema tem uma solução. Quando chega a hora e a sua própria persistência tranquila pode ser o modo mais eficaz de alcançar a mudança. A chave está na intuição criativa. Assim como a rosa branca desabrocha sua beleza sob o luar, retire sua inspiração da pacífica e profunda contemplação interior. Ele faz meditação há 10 anos, né? Deixa a sua luz interior brilhar naqueles que o cercam, assim como a lua prateada perfura a escuridão da noite. Que lindo no final. Muito legal mesmo. Então, a gente vai chegando ao final. Muito obrigada, Rafael. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto, pela execução. Obrigada pelo compartilhar a sua habilidade mental, né? E ele tem... ele quer falar sobre um projeto que ele tem também, que... Pode falar. Para esse ano de... Desculpe. Para esse ano de 2023, eu estou começando o que eu chamo de roda de conversa meditativa, que é um formato online para a gente poder conversar sobre inteligência emocional, atenção plena, esse nosso desenvolvimento profissional e pessoal. E aí consistiria, né, em reuniões semanais, né, num horário a combinar com um grupo de até 12 pessoas para poder permitir que todos possam partilhar, colocar suas impressões e mesmo conversar para cada abordagem, para cada encontro.
E aí seria uma forma de a gente poder se desenvolver, trocar experiências, recomendar leituras, né? Toda essa partilha que a gente cresce em grupo. A gente, como ser humano, chegou até aqui em função da nossa habilidade de comunicação, uma espécie tecnicamente mais frágil que um leão e um urso se sobrepôs em função de tecnologias, de ferramentas e de trabalho em equipe. E a nossa superação de desafios individuais, sociais e ambientais também viriam do diálogo. Então, uma roda de conversa seria justamente essa partilha para poder trocar opiniões, pontos de vistas e também apontamentos de conteúdos que possam somar uns aos outros. Aqui no escritório que a gente está, eles têm um lema que eu acho muito interessante, que é vai lá e faz. Sim, né? sim. Então, eu acredito que a tendência é você ter a roda de conversa, mas você sair da roda de conversa para a ação. Exato. Né? Então, de repente, você pode começar na roda de conversa e aí formar, é só uma sugestão, formar grupos com essas pessoas e, de repente, ir plantar alguma coisa, ou ir em alguma ONG ajudar com alguma ideia criativa que tenha surgido na roda de conversa. Sim. Enfim. Tem que ter uma função prática, porque senão é só mais acúmulo mental e a gente pode acumular já no dia a dia pelo excesso de informação. Então tem que ter uma orientação para resultado, então tudo tem que ter um olhar produtivo, mas como falamos, com consciência para decisões assertivas. Tá ótimo. Gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo The Alchemist Cast. Beijo. Até, gratidão.